E aí, gente? Vamos aqui, né? Gravar de novo. Quem conhece, quem sabe, né, o que é o conhecimento divino, sabe o que eu vou dizer. Quando você se propõe a fazer algo relevante, algo que muda a realidade, tanto a sua quanto daqueles que te ouvem, oposições se levantam. Eu acabei de fazer o vídeo todo completo. Quando eu vou ouvir o vídeo, o som cheio de interferências. E eu só vou saber se esse vídeo ele está ou não com interferência quando eu terminar. Mas eu não vou desistir, né? Não existe essa opção de desistir. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Né? Perseguições virão. O próprio Senhor Jesus dizendo assim, só se me perseguiram, perseguirão a vós. Mas se me ouviram, também vos ouvirão. Esse é o meu consolo, né? de ser encontrado, né? Realmente fazendo, vivendo, né? Algo que Deus sinalizou no meu coração. Eu poderia simplesmente deitar, né? Ignorar e viver a vida. Mas eu sei que aquilo que Deus tem, né, me dado como inspiração, né, com certeza pode ajudar e mudar a realidade de muita gente. Olha, Salmo 55, nós iremos falar sobre a questão da oração. Vamos pegar esse texto aqui e vamos aplicar o princípio da oração, o porquê da oração. E olha o que é que o salmista fala aqui no 55. Ó Deus, presta ouvido à minha oração e não ignores a minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa, conturbado com a gritaria dos meus inimigos e a opressão dos ímpios, porque descarregam sobre mim suas maldades e me atacam com fúria. E meu peito agita-se o coração, temores mortais caíram sobre mim, temor e tremor me invadiram e cobre-me o pavor. Então eu declarei, quem me dera ter asas de pomba para voar e encontrar um abrigo? Sim, eu fugiria para longe, para ficar no deserto. Procuraria às pressas um refúgio seguro contra a tormenta e as tempestades. Veja que o salmista começa clamando a Deus, orando a Deus, pedindo a Deus realmente que o assista, que o socorra, que o proteja, mas ao mesmo tempo ele quer como que fugir da situação. Ora, Deus é o nosso abrigo, Deus é o nosso refúgio. Então ele aqui, né, reconhece que Deus pode mudar a realidade. Né? Mas ao mesmo tempo o salmista fala como se ele pudesse, né? Por exemplo, você pode fugir dos problemas? Você acha que pode? Você pode apenas sair da área territorial onde ele está, mas se você não resolver, onde você chegar, o problema ele vai te acompanhar. Porque você vai sempre lembrar que você tem uma dívida, se você deixou alguma dívida em algum lugar que você deveria resolver e não resolveu. Por mais que as pessoas te persigam, por mais que as pessoas elas busquem, né, vamos dizer assim, o teu mal, vamos assim dizer, se refugia em Deus. Não se refugia naquilo que são abrigos naturais, porque os abrigos naturais não irão te proteger. Quem vai te proteger é o Senhor. E como é que o Senhor me protege? Resolvendo. Porque muitas das situações nas quais, de repente, você agora reclama, você agora contesta como perseguição, de repente, muitas delas você mesmo criou. Você mesmo se envolveu. Você mesmo foi o causador. Então, aquilo que está, a Bíblia diz que aquilo que, né, se nós temos o poder, né, de andar em paz, vamos andar em paz com todos. Vamos andar em paz com todos. Então, se há em mim a condição de resolver, né, situações, vamos lá e vamos resolver. Ah, mas a outra pessoa não quer resolver, a outra pessoa... Mas aí, se você vai lá e busca justamente a pacificação, se a outra pessoa não quer, né, resolver a situação, mas entre você e Deus está resolvido. Você não pode se esconder dos problemas, fugir dos problemas como se os problemas não existissem, porque quando você acordar, ele vai acordar junto com você. Quando você sair da toca, ele vai sair junto com você. Quando você, né, fugir para longe, ele vai na tua bagagem junto com você. Né? Mas por que eu falo isso? Porque na oração é justamente onde Deus vai te comunicar as estratégias, né, para você justamente resolver problema. Não é apenas uma questão de ter o problema resolvido, mas é reconhecer que só Deus poderia ter te tirado daquela situação. Só Deus poderia ter te ajudado. Só Deus poderia ter sido, né, justamente a mão amiga, o braço forte que te tirou daquela situação. Olha o que é que diz Mateus 26, 36.
Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando-se em um lugar chamado Getsêmanes, disse-lhe: Assentai-vos por aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: A minha alma está sobremodo sofrendo por extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Ó Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo, não sejas como eu desejo, mas sim como tu queres. Então, perceba que o poder da oração, o poder da conexão com Deus, porque a oração é conexão com Deus, é intimidade com Deus. Né? Então, o próprio Senhor Jesus aqui, que estava passando justamente uma situação que era antes da sua crucificação, a Bíblia diz que Jesus veio justamente para esse fim, mas ele foi orar. Você sabia que Jesus tinha uma vontade? Jesus ele tinha uma vontade. Jesus ele se esvaziou da posição que ele tinha no céu, se tornando servo. E ele foi tão obediente, né? Obediente até a morte, e morte de cruz, cumprindo aquilo que estava estabelecido para a sua vida. Mas nessa oração ele disse assim: se possível for. Eu sei que tem tristeza, tem temores, tem todo um cenário que se avizinha ali diante de mim. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas, contudo, não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme tu queres. Reconhecendo que Deus era quem poderia, né, socorrê-lo, Deus era quem poderia ajudá-lo, Deus era quem poderia justamente, vamos dizer, como diz no popular, resolver a parada. Por isso que eu disse, aqueles problemas nos quais você entrou, nos quais você criou, nos quais você de repente foi o causador, ou mesmo que você não tenha sido. Se você quer ser perfeito, cumpra a palavra do Senhor. Você já experimentou voltar aonde você criou de repente uma situação no seu emprego, no seu último local de trabalho, ou no seu próprio local de trabalho, com quem de repente há intrigas, há invejas, há um monte de sentimentos malignos ali reinando? Por quê? Por causa de atitudes das quais você nem deveria ter? Você já pensou em ir lá e pedir perdão e se humilhar e reconhecer que estava errado? Poucos têm essa grandeza, mas é o que o cristianismo nos chama a viver, é o que Deus nos chama a viver. Ah, mas aí eu sou carne, eu não sou perfeito. A perfeição é uma busca. Por isso que Jesus disse: Ei, você quer vir após mim? Quer mesmo? Esvazie-se de si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E o que é esvaziar de si mesmo? É justamente, né, reconhecer que sem Deus nada você pode fazer. E aí, nessa questão de que sem Deus nada podemos fazer, você já parou para prestar atenção que muitas vezes quando nós agimos, o que vai na frente é justamente, sabe, posicionamentos que cria arranhões, que criam intrigas, muitas vezes, com as pessoas, porque os sentimentos, sabe, a carga, né, de sentimentos humanos, como vaidade, orgulho, presunção, muitas vezes vai na frente, e aí cria-se atrito. A gente não quer dar o primeiro lugar, a gente não quer dar a vez. Tanto é que hoje, né, acho que é no mundo inteiro, porque no país aqui já é visível, há lei para tudo. Lei para dar direito ao idoso sentar no ônibus. Gente, precisaria de lei? Eu creio que não. Lei para o idoso ser atendido na frente das outras pessoas, os deficientes físicos serem, né, atendidos na frente. Precisaria de lei? Não. Mas por que precisa de lei? Porque na essência o homem ele é orgulhoso, ele é presunçoso, ele é ambicioso, então ele quer tudo para si. Farinha pouca, como diz aqui no Nordeste, né? Meu pirão primeiro. Depois que eu tiver com o meu pirão, o resto que sobrar aí fica para vocês. Então, essa questão desse orgulho, dessa vaidade do ser humano, né, é justamente o que afasta de Deus. Mas quando nós reconhecemos que sem Deus nada podemos fazer, aí vem justamente o poder da oração, a conexão. Porque é na oração onde Deus sonda nosso coração. É na oração onde Deus vai justamente, sabe? Porque assim, Deus ele sonda todas as coisas. Mas quando você abre a boca,
Quando você abre a boca, é que, né, você vai estar externando aquilo que está no seu coração. Deus já sabe, porque a palavra mal vem à nossa boca, Deus já conhece toda ela. Mas quando você abre a boca, a Bíblia diz que a palavra é como a flecha lançada. Quando você falou ou você lançou a flecha, ela não volta mais. Ela vai alcançar o destino. Ela vai alcançar aquilo para o qual ela foi designada. Então, quando você abre a boca diante de Deus, não tem como você fazer um teatro, não tem como você fazer o meio termo, porque Deus sonda, Deus conhece, né? E o que é que Ele quer? Que você seja, né, justamente, vamos dizer, sincero. Reconheça quando você não consegue, né, produzir resultado. Quando você reconhece que você não consegue produzir resultado e você, né, porque assim, aquilo que você já produz é reflexo da graça, da sabedoria de Deus na sua vida. Mas tem uma linha tênue entre aquilo que você consegue realizar, porque Deus já te deu essa condição, e aquilo, né, que precisa de uma capacitação maior, né, precisa de uma afinidade maior, né, precisa justamente de uma, né, vamos dizer assim, como se fosse assim, baixar o programa, baixar um novo aplicativo que é um patamar maior em Deus. Então, quando nós, né, estamos nos desenvolvendo em Deus, né, na oração, é quando a gente abre o coração, né, e começa a contar para Deus e começa justamente a entregar para Deus tudo aquilo que são sonhos, projetos, desejos, que devem necessariamente estar em linha com aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Quando nós agimos assim, aí a conta fecha, aí a graça de Deus, o poder de Deus vem em operação, né, e Deus ordena a sua bênção. Esse é o seu canal, se me ouvir. Conforme Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe, né, a sua entrada, a sua saída. Onde você colocar as mãos, prosperará em nome de Jesus.